E neste vídeo abordaremos a estrutura da exceção de pré-executividade e faremos também um comparativo de quais as teses já foram cobradas pela FGV nas peças processuais que exigiram exceção de pré-executividade. Isso é muito importante também para o estudo e treinamento das questões dissertativas cobradas na segunda fase. E se você ainda tem dúvida de qual vade-mecum tributário utilizar na segunda fase, eu deixo aqui na descrição alguns links para você comparar e aproveitar. Então, assista este vídeo até o final, porque ele é bem interessante e completo. Vamos à estrutura então da exceção de pré-executividade. Se cair na sua prova esta peça, é só correr para o abraço. Vamos pincelar aqui rapidamente a estrutura. Lembrando que a exceção de pré-executividade é uma manifestação no processo. Não esqueça essa informação. Não é uma petição inicial, é uma petição simples, é uma manifestação. Então nós temos o endereçamento, segundo qualificação, tá? Na qualificação eu chamo um pouquinho a atenção, porque nós temos nomenclaturas específicas. O recipiente, quem está apresentando a peça de exceção de pré-executividade, e o excepto, aquele que é a parte contrária dos fatos do cabimento e intempestividade. Eu chamo atenção aqui, este item, cabimento e tempestividade, ele vai ter praticamente em todas as suas peças em direito tributário. Por quê? Porque aqui você tem que demonstrar para a banca que você tem conhecimento de que quando é cabível determinada peça e sobre a tempestividade, a OAB sempre atribui pontos em relação a estes dois tópicos, depois do direito dos pedidos e do fechamento. Vamos utilizar como exemplo aqui, na estrutura, o 36º exame de ordem, aplicado pela FGV, no qual caiu uma exceção de pré-executividade. Primeiro item, endereçamento sem enrolação. Olha como é simples. Em relação ao endereçamento nessa peça, a própria FGV lhe traz o endereçamento. Eu destaquei aqui em azul, conforme o enunciado, a execução fiscal encontra-se em curso perante a primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa. Então, como é que fica o seu endereçamento? Muito simples, ao juízo da primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa. Ou seja, é só copiar o que a banca lhe entrega, onde está tramitando a ação de execução fiscal. Não tem erro. Próximo item da sua peça, aqui você coloca o número dos autos, pode colocar XXX se a banca não trouxer de modo diverso. E como é que fica? Se você, lá na hora da qualificação, tiver um branco, lhe der um branco, você vai associar, você vai lembrar do artigo 319, inciso 2º do CPC. E lá diz para você todas as características que você deve colocar no polo ativo aqui da sua exceção de pré-executividade. Lá no inciso 2º do artigo 319, nós temos os nomes, prenomes, o estado civil e assim por diante. Cuidado, não se deve acrescentar nenhuma informação que não conste no enunciado. Então, com base no próprio 36º exame de ordem, nós temos o seguinte, que no polo ativo, depois de colocarmos já dos autos, fica o seguinte: espólio de Maria, representado por seu inventariante José, brasileiro, inscrito no CPF XXX, estado civil, profissão, CPF, endereço eletrônico, domicílio e residência, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Cuidado com o verbo, eu destaquei aqui, o verbo é apresentar, justamente por ser uma manifestação no processo e não uma petição inicial, com base na súmula 393 do STJ. Conforme o vídeo anterior, em relação às palavras-chave, nós vimos que a súmula 393 do STJ é a nossa base aqui de fundamento. Por quê? Porque nós não temos fundamento nem no CTN, nem na Constituição Federal e nenhuma lei específica sobre esta peça. Ela é uma construção doutrinária pacificada pelo STJ, tá? Próximo item, exceção de pré-executividade. Cuidado com o nome. Veja e associe o nome. Por quê? Porque lá na hora da prova, às vezes você pode ter um branco. Então se escreve de forma simples, mas às vezes dá branco. Exceção de pré-executividade. Contra o Estado beta, pessoa jurídica de direito público interno, já devidamente qualificado por seu procurador pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Cuidado, sempre observe se a exceção de pré-executividade vai ser direcionada contra o município, contra o Estado ou contra a União. Logo após, nós temos o item dos fatos. Cuidado, algumas vezes a OAB não cobra essa parte dos fatos.
tá? Aliás, ela não atribui pontuação e outras vezes ela atribui pontuação. Então, minha recomendação está lá na hora da prova da OAB. Faça a parte dos fatos. É só repetir o que o enunciado abarca. Item de número 2, cabimento e tempestividade. Esses tópicos, eles podem ser construídos de forma conjunta ou separadamente. Fica a seu critério como candidato. Olha só, eu trouxe aqui um exemplo de fundamentação destes dois tópicos. No presente feito, não há necessidade de ilação probatória, apenas prova documental como os documentos provas já anexados. Não somente isto, a matéria a ser abordada pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Com efeito, é cabível a exceção de pré-executividade nesta manifestação. Por outro lado, a tempestividade da presente peça processual é notória, haja vista que a excipiente foi citada no processo de execução para apresentar defesa. Olha só, já vai uma dica. Como nós não temos dilação probatória, o que acontece? Nós não temos o pedido de produção de provas. O próximo item da peça é a parte do direito, mas antes de escrevermos certinho essa parte da peça, eu fiz um comparativo. Olha só que legal, eu trouxe para vocês o exame 13º, 15º e 36º. Em todos eles foi cobrada a exceção de pré-executividade. Vamos ver as temáticas, ou seja, as teses exigidas em cada um deles. Essas teses podem se repetir, pode cair na sua prova ou pode cair nas questões dissertativas. No exame 13º foi cobrado o seguinte, olha só a parte em vermelho. O sócio administrador fulano de tal foi indicado como fiel depositário de um veículo da pessoa jurídica executada, que foi penhorado. A segunda parte em vermelho. A Fazenda do Estado requer e é deferida a inclusão de fulano de tal no polo passivo, em razão do inadimplemento do tributo e ainda com base em lei do Estado que assim dispõe. Olha só, as teses exigidas. Artigo 135 do CTN. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Inciso 3º caiu. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, nós não temos previsão de sócio. Caiu também a súmula 430 do STJ. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio gerente. E o enunciado se refere a uma lei ordinária, tá? Uma lei do Estado aqui, ó, ordinária, obrigando o sócio administrador de empresa que descumpriu seus deveres legais de fiel depositário em processo de execução fiscal a ser incluído na responsabilidade solidária. Ocorre que o artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal diz o seguinte: compete à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Isso aqui é muito cobrado na OAB, fique atento, tá? Na hora da sua prova, observe o artigo 143. 146 da Constituição Federal, porque a OAB gosta de colocar uma lei ordinária quando se deveria ter uma lei complementar. No exame 15º, nós temos uma tese semelhante. Olha só, em janeiro de 2012, o município X, ao verificar que a empresa tal deixou de pagar o IPTU lançado no ano de 2004, datas, pessoal, é sempre importante você destacar na hora da sua prova, porque provavelmente vai ter alguma tese de prescrição. Referente ao imóvel próprio em que tem sede, inscreveu a sociedade em dívida ativa e ajuizou execução fiscal em face desta, visando a cobrança do IPTU e dos acréscimos legais cabíveis. Após a citação da pessoa jurídica, que não apresentou defesa e não garantiu a execução, a Fazenda Municipal solicitou a inclusão de João no polo passivo da execução fiscal, em razão de sua participação societária na executada, o que foi deferido pelo juiz. João, citado em fevereiro somente de 2012, procura você, advogado, e explica que passa por grave situação financeira e que não poderá garantir a execução. Ou seja, essas frases aqui, ó, que passa por grave situação financeira e que não poderá garantir a execução, isso aqui é indicativo de que a OAB está exigindo a exceção de pré-executividade. E como teses, olha só, pasmem, novamente, a OAB exigiu o artigo 135, inciso 3º do CTN. E, como uma segunda tese,
ela exigiu. Ademais, deve o candidato destacar que o crédito tributário está prescrito. Prescrição é de suma importância estudar ou pelo menos revisar antes de fazer a prova, segunda fase em tributário. Tendo em vista que o ajuizamento da execução fiscal e a citação ocorreram em 2012, ou seja, mais de 5 anos contados da constituição definitiva do crédito tributário, que por sua vez ocorreu em 2004. Sendo assim, conforme previsto no artigo 174 do CTN, ocorreu a prescrição. Olha só o que diz este artigo. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. E por fim nós temos o exame 36º, no qual também foi cobrada a exceção de pré-executividade. Em agosto de 2021, ajuizou execução fiscal contra Maria. O Estado, ajuizou execução fiscal, com vistas a cobrar impostos sobre a propriedade, o IPVA, atrasado de veículo registrado em nome dela, referente aos anos de 2015 a 2020, de um valor total de R$15 mil. Recordando-se que neste estado o fato gerador do IPVA ocorre no 1º de janeiro e o vencimento em 31 de março de cada ano. Esse 31 de março de cada ano é a data definitiva da constituição do crédito definitivo. Ocorre que Maria faleceu em junho de 2021, constando seu nome na certidão de dívida ativa. E olha só, como teses, o que a OAB exigiu? Súmula 392, marque aí no seu caderno, a Fazenda Pública pode substituir a certidão da dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se trata de correção de erro material ou formal, mas a Fazenda Pública é proibida, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Como outra tese, quanto à cobrança do IPVA referente aos anos de 2015 e 2016, já ocorreu a prescrição quinquenal. Olha só a prescrição novamente aqui, que se encontra a partir da data de vencimento do crédito tributário, o qual se deu em 31 de março de 2015 e de 2016, tendo a execução fiscal sido proposta apenas em agosto de 2021. E por fim, como uma terceira tese, a OAB cobrou o seguinte: é nula a execução se... Inciso 2º é o mais importante deste artigo, o executado não for regularmente citado. Olha só, agora segue a peça no tópico do direito. Aqui eu destaquei para vocês como ficaria legal uma fundamentação na peça, mas é claro que na hora da prova você deve utilizar uma fundamentação um pouquinho melhor, ok? Vamos lá. Olha só o modelinho que eu preparei para vocês, em relação, tendo como base o exame 36º. Primeiramente, é importante destacar que, por força do artigo 803, inciso 2º do CPC, a presente execução é nula, isto porque o executado não foi devidamente citado. Ora, tal omissão processual ofende aos princípios do contraditório e ampla defesa previsto no texto constitucional, a qual se aplicam em todas as fases processuais, dentre elas, na fase de execução tributária. Não somente isto, Maria é parte ilegítima nesta execução fiscal, à medida que faleceu antes da propositura da execução. Com efeito, não cabe substituição da CDA, que é a certidão de dívida ativa, com o objetivo de alterar o sujeito passivo. Trata-se de consolidação por meio da súmula 392 do STJ. Aqui, nos principais artigos ou súmulas, eu recomendo você a transcrever. O importante, pessoal, na fundamentação, na parte do direito, é o seguinte: é você trazer a súmula ou trazer o artigo e explicar sobre ele. Por quê? Porque no próprio gabarito da OAB, se você apenas transcrever o direito, isto é muito pouco para a banca. Você não vai ganhar a pontuação máxima e não vai ganhar pontuação nenhuma aqui em relação ao direito, tá? Então você transcreva o artigo ou a súmula e você comente sobre eles. Certamente que com o falecimento do sujeito passivo e a impossibilidade de substituição da CDA, a presente execução deve ser extinta. Já quanto à cobrança do imposto IPVA, pertinentes a 2015 e 2016, destaca-se a ocorrência da prescrição quinquenal, à medida que para a concretização desta, conta-se a partir da data de vencimento do crédito tributário, que ocorreu em 31 de março de 2016. Tendo a execução fiscal sido proposta apenas em dezembro de 2022. Nos moldes do artigo 156, inciso 5º do CTN, a prescrição é causa de extinção do crédito tributário. 2 artigos como dica de estudo para, se cair na sua prova, na segunda fase, em tributário, uma exceção de pré-executividade,
pode acontecer, pode vir a incidência de um desses dois artigos ou dos dois. Artigo 156 do CTN são as causas de extinção do crédito tributário, ou seja, uma matéria que o juiz pode reconhecer de ofício e não exige dilação probatória. São os dois requisitos mais importantes desta peça. E fica a dica também do artigo 175 do CTN, que se referem às causas de exclusão do crédito tributário. Aqui também não se exige dilação probatória e é matéria de ofício, matéria de ordem pública. O juiz pode reconhecer de ofício. E por fim, nós temos os pedidos. Lembre que a exceção de pré-executividade não é uma petição inicial, ou seja, nós não teremos nessa peça todos os pedidos referentes à petição inicial, mas sim pedidos relacionados a uma manifestação no processo. Então, como primeiro pedido, nós temos a intimação do exequente para ciência da exceção de pré-executividade e podemos pedir como pedido de número 2 a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. Aí é claro que você vai adaptar de acordo com o caso concreto, mas aqui, trazendo o exame 36º, nós temos que a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva da parte. Pedido de número 3, seja desconstituída a penhora, se no caso tiver a penhora. Veja que você está atuando como advogado. Se houve a penhora de um bem, de um determinado bem do seu cliente, é claro que você tem que pedir a desconstituição da penhora. A banca espera isso de você como candidato. E, por fim, a condenação do exequente, que é aquele que promoveu a execução fiscal, em honorários sucumbenciais. Nós não temos pedido de produção de provas, porque é uma petição, uma manifestação no processo, é uma manifestação simples, e como a natureza jurídica dessa peça, repito, não é uma petição inicial, nós não temos valor da causa. Então, para fechar a peça, nós temos o fechamento geralzão. Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado e a OAB. Vou colocar nos próximos slides, você pode parar para ler com atenção como ficou a estrutura completa da nossa peça com base na OAB no 36º exame de ordem. Espero que você esteja gostando desse curso e vamos para o próximo vídeo.